combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso, bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, alívio. Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja acompanhando a nossa série das 5 orações mais bem-sucedidas da Bíblia. Claro que existem outras, mas nós separamos 5 para que você aprenda e acredite
no segredo, que não tem segredo, na oração. Você que é um jovem, é uma criança, um adolescente, você que é um adulto, é uma mulher, é um homem, você desenvolva esse interesse, essa vontade e acredite que a oração ela pode sim realizar grandes milagres, porque não estamos falando somente sobre a oração, estamos falando do milagre da presença da oração que pode fazer na vida de muitas pessoas. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Setor Parque Amazônia, você é muito bem-vindo neste sábado agora na nossa igreja às 9 horas da manhã e aos domingos às 20 horas da noite. E nós já queremos agradecer a sua presença aqui através das nossas redes sociais, do YouTube, do Instagram. Você sempre será muito bem-vindo aí do outro lado conosco, mas também será um privilégio conhecer você pessoalmente. E mais uma vez queremos reforçar, se você tiver o interesse de conhecer um pouquinho mais sobre a Bíblia, sobre o que Deus tem para você aqui neste livro, nós teremos o prazer de te oferecer totalmente grátis um estudo bíblico da Palavra de Deus. Então escreva aí, tenho interesse no estudo bíblico, quero receber um estudo bíblico, quero receber uma visita, uma oração e deixe que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Será um prazer ter você junto da nossa comunidade, aprendendo cada vez mais sobre esse Deus maravilhoso. Durante esse mês, nós estamos estudando sobre as orações poderosas da Bíblia, né? As orações que tiveram resultados assim, ó. E elas me deixaram empolgada, porque eu acredito muito no poder da oração. Acredito muito no poder da oração. E gostaria de convidar você a desenvolver esse segredo, que não é segredo, a acreditar no poder da oração. Amigo, eu me chamo Ellen Souza e hoje tenho o prazer de estudar com você mais um tema maravilhoso sobre a oração. Nós já estudamos sobre a oração de Josué, estudamos sobre a oração de Ana, de Ezequias, e hoje nós vamos estudar interligado a oração de Ezequias com a oração de Isaías, que encontra-se aqui. Você pode abrir a sua Bíblia e na sua casa acompanhar conosco a história que eu vou contar e também depois estudar os outros capítulos e ler um pouquinho mais da Bíblia, tá bom? Mas abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 20, conta a história que nós vamos falar hoje, a oração que nós vamos conversar hoje. Abriu? Amém? 2 Reis, no capítulo 20, no versículo 1, a partir do versículo 1, tem escrito assim, ó. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías e disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou, dizendo assim: lembra-te, Senhor, peço-te, andei contigo com fidelidade de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Eu fico imaginando que ao Isaías chegar na casa de Ezequias, que nós já vimos na semana passada que Ezequias, né, era um rei, Ezequias era um homem temente a Deus, uma pessoa que acreditava na oração, e que ao receber uma carta que estava zombando do nome de Deus, ele subiu até o templo, ele apresentou essa carta para o Senhor, ele acreditou que Deus poderia resolver aquele problema, não só pôde, como resolveu, que nós vimos no estudo da semana passada. Se você não acompanhou o estudo que nós tivemos na semana passada, volta aí um pouquinho para trás, assiste o primeiro culto, o segundo e o terceiro, nós estamos na quarta oração já. E eu fico imaginando quando Isaías entra na casa de Ezequias,
Já pensou você receber uma visita de uma pessoa na sua casa e a pessoa entrar na sua casa assim, né? E dizer, olha, eu vim aqui para te contar que Deus mandou me dizer para você colocar a sua casa em ordem, porque hoje mesmo, porque você vai morrer. E não vai viver muito tempo. Você vai morrer. Como você receberia essa notícia? Na verdade, assim, vou fazer uma outra pergunta. Você está preparado para receber essa notícia da morte? Como está a sua vida? Suas coisas estão organizadas? Se você morrer hoje, você vai deixar sua família desamparada, as informações necessárias, você já tem um plano funerário. E como está a sua vida perante Deus? Olha, eu não posso responder por você, mas eu penso que essa notícia não foi fácil. E ainda tem um outro ponto nessa notícia que me chama bastante atenção. Eu imagino que Ezequias, ele estava deitado. Porque assim, se eu estou em pé e recebo uma notícia dessa, eu acho que eu vou sentar e entrar em desespero. Só que ele recebe essa notícia, a Bíblia fala aqui para nós, que você leu, o que ele fez aqui, ó. Então, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Eu penso que ele estava deitado e ele estava em uma posição que ele virou, tipo assim, não quero saber mais quem está aqui perto de mim, eu vou orar a Deus. E aí, a oração dele chama muita atenção, porque ele não orou assim, ó, Senhor, como assim? Como eu vou morrer? Não. Ele agradece a Deus, falando, Senhor, Deus me ouve. Olha como é que é a oração dele aqui, ó. Ele diz assim, ó, lembra-te, Senhor. Eu peço, estou pedindo, Senhor. Eu estou confirmando que eu andei com fidelidade perante o Senhor. Fiz o que era reto perante o Senhor. Mas faz a sua vontade, né? E chorou muito, 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 muito. Naquele contexto, irmãos, antes de Isaías sair do palácio, Deus falou com Isaías. E Deus falou, sabe o quê? Que tinha ouvido a oração, que tinha visto e ouvido. Se você continuar lendo, você vai ver. No capítulo 4, tem escrito assim, ó, do versículo 20. No capítulo 20, do versículo 4, tem escrito assim, ó. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo que ele podia voltar e dar a notícia que Deus tinha ouvido, Deus ouviu a oração e as lágrimas do teu servo. Quantas lágrimas você já chorou? E você duvida que Deus escutou? Nunca duvide que Deus escuta as suas lágrimas, que Deus vê o seu sofrimento, que Deus sabe do que você precisa, que Deus está atento, porque Ele está atento, Deus sabe de tudo. Deus está disposto a te dar tudo o que você precisa, tudo o que você precisa. Ezequias, então, pediu uma prova real de que aquilo era a resposta de Deus. Ao Isaías informar que Deus tinha ouvido o choro, que Deus tinha visto a tristeza do coração dele. E a prova real que foi proposta por Isaías foi que o tempo, que o sol, ou o sol recuasse ou o sol avançasse. Só que Neemias, ele era um homem muito esperto. Ezequias era um homem muito esperto. Ele pediu para que recuasse. Porque avançar, a impressão que tem é mais fácil. Recuar precisa mudar muitas coisas. Então Ezequias pediu para que a sombra recuasse. Porque aquilo era mais difícil de acontecer, de se fazer e de ser real mesmo naquele tempo. E até hoje, né?
Então isso, Isaías entrou em oração. E aí que eu quero falar da oração de Isaías. Isaías entrou em oração pelo seu povo, entrou em oração pedindo pelo seu servo. É tão bom quando tem alguém orando por mim. É tão bom orar pelas pessoas. Faça prova disso. Pegue um problema com a pessoa te contar, pegue um pedido, pegue um socorro e comece a orar por essa pessoa, que você vai ver o tanto que Deus é maravilhoso. Comece a fazer isso por uma pessoa que você ama. Comece a fazer isso por uma pessoa que você nem tem muita influência, muita amizade. A oração intercessória, ela existe, ela é maravilhosa. Isaías começou a orar, Isaías entrou em oração. Isaías começou a pedir a Deus para que Deus atendesse. E sabe o que aconteceu, queridos? A sombra recuou 10 graus. É muita coisa. É muita coisa. Os estudiosos de hoje, irmãos, as pessoas, os cientistas, hoje ainda afirmam que esse retrocesso que aconteceu nesse tempo aqui, nessa oração de Ezequias, que Isaías fez em prol do seu amigo, ela trouxe para o sistema judaico, para o sistema da Judéia, para o sistema do universo, ela trouxe uma influência da contagem do tempo da terra para todo sempre. Para todo sempre. Ezequias recebeu de Deus a resposta da oração, concedendo a ele mais 15 anos de vida. O que é a morte para você, para um Deus que pode te tirar você de uma enfermidade que você vai morrer e te dar mais 15 anos de vida? O que é a morte para você, para um Deus que pode parar o tempo como ele fez na história que nós já estudamos? O que é a morte para você, para um Deus que pode conceder um filho para aquela pessoa que não tem mais esperança? O que é a morte para um Deus que pode? O que é a morte para um Deus que pode recuar o tempo em 10 graus? Naquela época tinha uma escadaria, então na medida que o sol ia descendo, as pessoas iam contando, a informação, agora é meio-dia, agora é 3, agora é 6, porque o sol ia sumindo. E Deus recuou o sol em uma posição que o tempo teve que voltar. Queridos, não duvide do poder maravilhoso desse Deus. Continue firme em oração. Dedique-se ainda essa semana a orar pelos seus pedidos. Dedique-se essa semana a entregar a Deus aquilo que mais te aflige. Mas comece a preparar o que você vai entregar para Deus quando os seus pedidos forem respondidos. Porque eu tenho certeza que eles vão ser. Se é uma casa que você está pedindo para Deus, Ele vai te dar. Se é um carro, se é você passar na faculdade, se é um emprego melhor, mais digno, Ele vai te conceder. Se hoje você está pedindo para Deus uma paz espiritual, Ele pode através do Espírito Santo. Se você estiver pedindo para Deus que a sua família, seus filhos, seu esposo, quem sabe a sua esposa, venha para Cristo, o Espírito Santo de Deus pode. Comece a planejar o que você está pedindo, mas comece já a sonhar o que você vai fazer quando esse pedido for realizado. Porque eu não estou te falando para você orar desacreditadamente. Eu estou te falando para você orar acreditando. Porque esse Deus que pode parar o tempo, Ele pode parar completamente qualquer situação e resolver por amor a você. Você aceita esse amor de Jesus? Você quer conhecer esse Jesus? Você quer voltar a sentir esse amor por Jesus? Comece a orar hoje por Ele. Comece a pedir: Jesus, eu quero te amar. Jesus, Tu é tudo para mim. Jesus, o Senhor
é o melhor dos melhores. Não tem tesouro, não tem riqueza, não tem beleza, não tem saúde, não tem doença, não tem nada que pode me separar do amor que existe em Cristo Jesus. Comece a fazer os seus pedidos hoje para esse Deus e eu tenho certeza que a sua oração será uma das que já foram respondidas. Você terá o privilégio de sentir na sua própria vida Deus atuando e respondendo. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração por você. E eu te espero na próxima quarta-feira para juntos estudarmos o nosso último tema do poder da oração. Para isso eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e vamos orar nesse momento. Senhor Deus, como é maravilhoso saber que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nós podemos e devemos pedir ao Senhor aquilo que o nosso coração deseja e temos a paz, que o Senhor é o nosso Deus amado, que no tempo certo o Senhor irá realizar. Abençoe cada uma das pessoas que estão assistindo nesse momento, as que ainda vão assistir. Abençoe as decisões que foram tomadas. Que o Espírito Santo do Senhor complete a boa obra que já iniciou nas nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço e que Deus continue a te abençoar. Alguém que cai e se acomoda pelo chão. Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém. Eu quero me oferecer pra ir buscar o meu irmão lá no deserto, pelo mar ou pelas terras de ninguém. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Tudo que eu quero é te abraçar. Quero ser alguém que faz, alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena ser. Valeu a pena. Alguém capaz de refletir a tua luz. Quero transmitir a paz que antes já transborda em mim e te traduz. Levar o que faz da minha vida algo que valeu a pena